Aleluia, aleluia. Louvado seja o Eterno. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos em Cristo Jesus, e todos que estão chegando a essa palavra. Bendito seja Deus. A palavra do nosso Deus será no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor para nós, nessa manhã aqui para nós, e aonde chegar essa palavra durante a semana, através do canal Recebi do Senhor. Peço aos irmãos que tenham a boa vontade de conferir suas inscrições, se são inscritos. Aqueles que não são, se inscrever, por favor, deixa um gostei aí, uma curtida, compartilha com a família, com parente, a palavra do Senhor, o conteúdo desse canal. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, então, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Novamente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bendito seja Deus. Abençoa a sua boa, santa, pura, poderosa palavra, Espírito Santo bendito, que venha fazer um grande efeito na nossa alma, nos nossos corações. Deus seja glorificado, a sua igreja edificada. Pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Tem uns 30 segundos para orar a Deus, pedir que te abençoe através dessa palavra. É um versículo usado por muitos, colocado nas suas redes sociais, colocado até na parede da casa, em adesivos no carro, e as pessoas falam isso. Mas acontece que a maioria fala, escreve apenas com o objetivo do lucro financeiro, de estar bem em todas as coisas, de saírem bem em todas as coisas e de vencer em todas as coisas. E assim nós vemos até jogadores de futebol entranhados na prostituição, no alcoolismo, colocar em seus status: posso tudo naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim nós vemos pessoas que não têm compromisso com Deus, mesmo estando dentro de uma congregação, não aceitando ser dirigido pelo Espírito Santo, usarem esse versículo. Mas não olha para o contexto desse versículo. Porque quando o apóstolo Paulo falou isso, escreveu isso, deixou isso para ser escrito pelo Espírito Santo para nós também, esse homem estava preso em sua própria casa, sob a guarda de um soldado romano.
Esse Paulo, ele diz que sabe estar preparado para estar bem na fome ou na fartura, na escassez, na doença, na perseguição. Esse que o Espírito Santo levou a escrever isso, sofreu pelo menos 3 naufrágios realizando a obra do Senhor, espancado até quase a morte por judeus, levou soco na cara pelo tribuno corrupto, perseguido de um lugar para outro pelos satânicos judeus da época, os mesmos que crucificaram o Mestre. Então, irmãos, quando ele diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo o seguinte: não é só na hora da fartura, não é só na hora do prato cheio de comida, a saúde em dia, as finanças em dias. Eu posso todas as coisas, tudo isso que está por vir ou que já vieram, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é em mim próprio, é naquele que me fortalece. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Redentor. Então, esse versículo não é para se vangloriar ou mostrar, vamos tentar fé, um poder que é falso diante de Deus. Eu posso todas as coisas, não é só estar na zona de conforto e receber tudo de Deus, como se Deus fosse um empregado, como se Deus fosse esses trabalhos de entrega de comida, de bens dentro de casa. Posso todas as coisas, é mesmo na hora da tribulação, é mesmo na hora da luta, da angústia, eu vou poder passar por todas essas coisas, porque quem me fortalece é o Deus Todo-Poderoso. Então Deus chama Noé, ele chama sua família e manda construir uma arca. E quem não examina as escrituras pensa que aquela arca demorou 2, 3 meses. Sem tecnologia que hoje temos. Foram 120 anos para construir essa arca. Quantas provas esse homem e sua família passaram. Quantas vezes foram debochados, zombados, por um lugar que nem chuva caía constantemente. Foram dias de fadiga, certamente. Dias que o maligno quis roubar a fé e lançar incerteza. Mas o trabalho foi concluído, porque eles puderam todas essas coisas naquele que estava fortalecendo eles, o Deus Todo-Poderoso. O que falar de Abraão, Sara, quando recebe a orientação de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, do meio do seu povo, da casa dos seus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E foram centenas e centenas de quilômetros, sobre pelo de animal, outra hora a pé, em desertos, até chegar em Padan-Aram, divisa da Turquia com a Síria, para depois vir parar em Hebrom. E depois de estabelecida em Hebrom, o Todo-Poderoso lhes concede um filho, e o filho Deus pede para ser sacrificado. E nessa hora de maior terrível prova, eles permaneceram firmes porque puderam todas as coisas naquele que estava fortalecendo eles.
E esse Abraão veio ser pai de muitas nações. Esse Abraão foi chamado o único homem chamado amigo de Deus. E ele e sua esposa puderam todas essas coisas naquele que estava fortalecendo, naquele que fortaleceu eles. Bendito seja Deus. Porque Deus não tem prazer na alma do covarde. A alma que volta atrás, Deus não tem prazer nela. Então tenha muito cuidado quando falar esse versículo. Viu? O que falar de Moisés, que abriu mão de ser filho da mulher de Faraó, deixar de ser príncipe no Egito para pegar um povo teimoso, de coração obstinado, cheio de idolatria no coração, andar no deserto, subir o Sinai, fica 40 dias e 40 noites sem comer e beber, para receber revelações de Deus. Todas essas coisas Moisés podia, porque Deus estava fortalecendo, Deus fortaleceu ele até no dia de dar o galardão. Encerrou Deus a madre de Ana para que ela não pudesse ter filho. Obra do Todo-Poderoso. Porque às vezes Deus está provando e o crente sem noção. Eu repreendo. Deus é mais. Isso é coisa do capeta, eu estou repreendendo, eu não aceito. Ai, Jesus. E Ana, o maligno usava a sua adversária para zombar ela dia e noite. A Bíblia fala que era em excesso. Mas mesmo assim essa mulher subia para adorar, para louvar o Deus Todo-Poderoso, para derramar suas lágrimas em orações perante o Senhor, porque Ana podia todas essas coisas, porque quem fortalecia ela é o Deus Todo-Poderoso, que fortalece até hoje aquele que nele espera. Assim também Ana, quando pediu um filho a Deus, Deus não capacitou ela para ser mãe só de um, mas deu mais 6, porque ela podia todas essas coisas, porque Deus estava com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E se o Senhor está comigo, todas as coisas eu poderei no Senhor, seja o bem, seja a hora da prova, seja na hora da escassez. Quantos homens, quantos casais ao longo desse tempo o Senhor recolheu seus filhos. E quando lê a história de Jó, pensa que é só a metáfora. Não, o Senhor levou 10 filhos de Jó, não foi um. E ele disse: bendito seja Deus, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Eterno. Porque Jó podia todas essas coisas, porque ele mesmo entendeu. Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda em minha carne eu o verei, e viu, louvado seja Deus. E assim como Deus capacitou Jó para passar por todas essas coisas, ele também deu poder a Jó de depois ser restaurado em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu realmente estiver em Cristo e Cristo em mim. Porque ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, ele faz essa obra naquele que crê.
E aquele que crê que serve a Deus de verdade, ele não teme passar pelo vale da morte, porque ali o bom pastor com ele estará. Ele não teme passar pelas provações, porque Deus estará com ele, porque está escrito. Ele passa conosco pelo fogo e pela água. Ele estará conosco na angústia, como diz Naum, o Senhor é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse apóstolo Paulo tinha sido picado até por cobra. Esbofeteado, uma vez ele orou ao Senhor, porque o mensageiro do maligno esbofeteou ele 3 vezes ao dia. E o Senhor responde: a minha graça lhe basta, Paulo, porque o meu poder vai aperfeiçoar na sua fraqueza. E Paulo, entendendo cada vez mais que ele podia todas essas coisas naquele que estava o fortalecendo, o Espírito Santo da verdade, o Consolador que em nós habita. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Por isso é de grande importância saber o contexto desse versículo, a profundidade dessa palavra. Porque exemplos na Bíblia não faltam. Exemplos na Bíblia não faltam. Poderíamos ficar aqui o dia todo falando de exemplos na Bíblia desses que se fortaleceram no Senhor em mesmos dias de angústia. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou adoram a minha imagem, ou serão lançados no fogo. Assim diz o rei arrogante de Babilônia, Nabucodonosor. Esses 3 jovens, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus dentro da vida deles. Não vem ao caso, rei. Nós adoraremos somente o Senhor. Ele sabia que eles podiam. E como foram lançados na fornalha de fogo, aquecida, a mais de 2.000 graus. Tanto é que os homens que foram lançar foram queimados. Mas ele sabia quem estava com ele. E poderiam até morrer ali pela causa. E quando cai dentro lá da fornalha, o rei fica louco, porque ele vê o quarto homem com eles, um homem de branco. Ele fala filhos dos deuses, porque não sabia que era o Filho de Deus. A manifestação de Cristo lá no livro de Daniel. E se o servo não tiver nem cabelo, nem as vestes queimadas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Daniel, na cova dos leões, ele ficou ali, porque ele podia também tudo naquilo que fortalece. E o rei temeroso, mas porque tinha que dar a palavra, Daniel, filho de Deus, você ainda está aí? Não temas, ó rei. O Deus que estava comigo fechou a boca dos leões, bendito seja Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Semana passada, agora na Nigéria, 300 dos nossos irmãos foram queimados, foram mortos e queimados. Nesse exato momento tem irmãos nossos sendo mortos e torturados. Eles não negam a fé, porque pode todas as coisas naquele que fortalece, e eles podem apenas matar seu corpo físico, mas louvado seja Deus, a alma deles já estão no paraíso, no descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes essa geração de hoje, quando vem uma prova, um corretivo de Deus, aí já repreende, porque não entende que Deus também passa isso para nós. É a maneira de Deus moldar nossa fé, nosso caráter cristão. O caráter cristão não é moldado nunca na abundância. O caráter cristão é moldado na hora da prova, é moldado na hora de atravessar o mar, é moldado na hora de passar pela fornalha, é moldado na hora de passar pela escassez. Esse é o caráter cristão moldado. Ezequiel, sua mulher vai morrer, Ezequiel. E eu não quero você chorando no velório. Você se mostra sisudo, sem mostrar lamentações. Porque assim serei eu com Israel e as outras nações. Também não terei compaixão, Israel. No dia da minha ira, Ezequiel, vai lá, filho do homem. Cumpre o que eu estou te falando. E a mulher morreu. Deus recolheu a esposa do profeta. E Ezequiel não derramou uma lágrima em obediência ao Senhor. Porque ele podia todas essas coisas naquele que estava fortalecendo ele. Como ele também teve o poder de ver visões que poucos profetas viram. O trono do Todo-Poderoso, os querubins, visões assustadoras, assombrosas, ao redor do trono do Todo-Poderoso. Porque em Deus, ele podia todas essas coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oséias, homem de Deus santo, profeta, respeitado. Oséias era um homem respeitado. Além do seu trabalho, era um profeta do Deus vivo. Vem o Todo-Poderoso, e fala: Oséias, vai lá na casa de pecado, de prostituição, no cabaré, na linguagem de hoje, na casa da luz vermelha, como se diz, busca a mulher pecadora, casa com ela e tem filhos. Ei, Jesus! Um santo homem de Deus, o Senhor fazendo isso. Ele foi lá e escolheu Gomer, filha de Diblaim. Amou essa mulher, deu um veste, deu sapato, colocou anel, mudou suas vestimentas, teve filhos, Gesiel, Loruama, Loabim. A sociedade criticando. E o Senhor falou: é assim que eu amo Israel. Tirei da casa do pecado, da podridão, e olha aí como eu vesti eles. Mas Gomer volta à velha vida, como dizem provérbio, a porca voltando ao vômito ou à lama. O cão voltando ao vômito, a porca voltando à lama. O Senhor falou: vai lá e ama de novo. Porque assim sou eu com Israel e o homem. Eu amo, eles desprezam. Mas tenha cuidado, irmãos.
que uma hora o Senhor traz juízo naqueles que brincam com sua misericórdia. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo Paulo tendo sua cabeça decepada, porque ele já sabia que ia passar por isso. João Batista sendo entregue sua cabeça na bandeja. Mulheres de Deus e crianças sendo lançadas nas arenas de Roma, no Coliseu, para ser devorada por leões. Outros sendo mortos a fio de espada. Todos eles puderam todas essas coisas naqueles que fortaleceram ele, porque esse Deus também fortaleceu eles para estarem hoje gozando da eternidade. Portanto, se você quer ser um homem e mulher de verdade de Deus, entende o que quer dizer essa palavra. Fortalece-te no Senhor e você não vai temer nenhum momento de prova e vai regozijar na hora das bênçãos, falando o seguinte: eu posso tudo isso naquele que me fortalece, porque aquele que se gloria em Cristo Senhor. E por falar em Cristo Senhor, mesmo sendo Deus, abriu a mão de ser Deus e como homem foi crucificado 6 horas na cruz agonizando, e deu as suas últimas 7 palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A esse Jesus, o Todo-Poderoso Pai colocou sobre todos os céus e terra, e seu nome está sobre todas as coisas. E a palavra diz: e todos os reinos vieram ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo o poder me foi entregue nos céus e na terra, porque ele podia todas essas coisas, ter poder sobre tudo isso, no Pai que o fortaleceu. Você também é abençoado em Cristo Jesus. Essa era a palavra do Senhor para nós. Bendito seja Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Fortalece a igreja do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, seja uma pessoa de oração e de busca. Aqueles que desejam abençoar essa obra, nós somos missionários. A descrição está aí no canal. Tem também nosso WhatsApp. Que Deus abençoe toda ajuda, toda oferta, todo dízimo que foi enviado, multiplica na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, assim oramos e aqui encerramos este culto. Essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.